Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou a igreja aos Filipenses. No capítulo 1, hoje nós vamos ver a introdução do verso 12 ao verso 26, com o seguinte tema: alegria no lugar onde estou. O que Paulo quer dizer com isso em sua carta? O que ele quer nos ensinar a respeito disso? Primeiro, nós vamos ver como era a vida de Paulo. A partir do verso 12, Paulo ele discorre um pouquinho sobre como que era a sua vida. Ou seja, Paulo já havia passado 2 anos preso em Cesareia, na Palestina. Atos capítulo 23, do verso 31 a 33. E mesmo preso, atravessou uma viagem que seu barco afundou, e todos que estavam com ele se salvou. Atos 27. Quando escreveu esta carta, ele estava acorrentado, dia e noite, a um soldado da guarda imperial. Mas mesmo assim, Paulo escrevia e mostrava o que era a sua vida. Então Paulo estava passando pela prisão domiciliar, acorrentado a 2 soldados, para que ele não fugisse. E mesmo assim, isso não impediu ele de escrever as cartas à prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios e Tito. E assim, nós vamos ver que Paulo, ele fala um pouquinho sobre isso. Filipenses capítulo 1, verso 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ou seja, Paulo estava mostrando que não era uma vida fácil. Mas em meio a tudo isso, Paulo encontrava prazer e alegria em viver para Cristo, em fazer a obra de Cristo. Então, ele compartilha da sua luta, da sua prisão, do seu sofrimento, mas todavia ele se alegra. Por quê? Porque ele está vivendo o Evangelho de Cristo e pregando o Evangelho de Cristo. Qual é a análise que Paulo faz das suas prisões? Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 14, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então você vê que Paulo ele faz uma análise maravilhosa a respeito da sua prisão. O que ele quer nos ensinar? Sua análise é maravilhosa, pois ao invés de reclamar, ele vê o quanto tudo que ele estava passando estava contribuindo para o Evangelho. Ou seja, todas as prisões, todo o sofrimento, todos os açoites que ele sofreu, estava contribuindo para o crescimento do Evangelho. Sua prisão não era romana, e sim a obra de Cristo. E ele usa a expressão minhas cadeias em Cristo, para mostrar que ele não estava aprisionado por Roma, mas sim aprisionado por fazer o Evangelho de Cristo ser conhecido. O que Paulo nos ensina é que nada é pretexto para você abandonar o teu chamado, abandonar a obra que Deus tem para você fazer. Então, muitas das vezes nós usamos de pretexto: fulano de tal não faz isso, ciclano faz isso, eu quero fazer algo, mas ninguém apoia. Nada é pretexto. Faça a obra, cumpra o teu chamado, porque Deus é quem abençoa. Então, se você procurar agradar a homens, você só vai reclamar. Mas quando nós queremos agradar a Deus, tudo é pretexto para fazermos a obra de Deus. Em relação a isso, qual é a atitude de Paulo? Ele está em uma situação difícil, num lugar difícil, mas mesmo assim resolve se alegrar no Senhor e em sua obra. Nossa alegria muitas vezes não está ligada ao Senhor, mas na situação ao redor.
Paulo ensina que o motivo da alegria é o Senhor e não as situações que ele enfrentava. Então, a atitude de Paulo em ver tudo que ele estava passando era se alegrar. Por quê? Porque vidas estavam ouvindo o Evangelho de Cristo. Vidas estavam se entregando aos pés de Cristo. Há uma saudação que Paulo faz em uma das suas cartas, que ele diz assim: todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Quem é esses da casa de César? Os guardas, pela qual ele pregava e começaram a entregar as suas vidas ao controle de Cristo. Então, a atitude de Paulo era se alegrar diante das situações. Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. Então não é a situação que vai fazer você se alegrar, mas o que faz nos alegrar é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é fazer a obra de Deus sem olhar para a situação, para as lutas. Qual é o estilo de vida que Paulo escolheu? Paulo é uma pessoa convicta do que quer fazer. Sempre foi assim. Desde quando começa a falar a respeito de Paulo em Atos, você vai ver que ele tinha convicção. Primeira convicção, antes de ser chamado por Cristo, ele achava que estava certo, perseguia os cristãos. Depois que encontrou com Cristo, passou a ser perseguido como os cristãos. Seu estilo de vida está neste versículo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a convicção de Paulo, depois do seu chamado, era viver para Cristo. Se fosse necessário morrer, seria lucro. É como está escrito em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Paulo tinha esse estilo de vida. O viver é Cristo e se morrer é lucro. Qual tem sido nosso estilo de vida em relação à obra de Deus? Qual tem sido o seu estilo em relação ao teu chamado para fazer a obra de Deus? A se encontrar com Cristo. Qual é o seu estilo de vida? Paulo discorre que muitos pregam o Evangelho por obrigação, por inveja e porfia, e outros de boa vontade. Como tem feito a obra de Deus? Nosso estilo de vida se compara ao de Paulo: o viver é Cristo, o morrer é lucro? É verdade o que cantamos: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus? Nosso estilo de vida deve apresentar Cristo no pensar, falar e agir. Ou seja, o nosso estilo de vida deve estar debaixo da palavra de Deus, vivendo para a honra e para a glória de Deus, santificando a nossa vida cada dia mais e mais, se afastando do pecado, se afastando deste mundo pecador, mas levando a luz de Cristo, para que aqueles que crerem em Cristo Jesus sejam também restaurados, edificados pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, e assim ser chamado filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Diante desta introdução, estudaremos que os sofrimentos que passamos são portas abertas para vivenciarmos o Evangelho e sermos abençoados ao testemunhar a respeito de Cristo. É isto que Paulo nos ensina nesse capítulo 1, a partir do verso 12, através dos seus sofrimentos e como ele foi abençoado através da pregação do Evangelho. E é isso que nós vamos estudar a partir de hoje, os sofrimentos de Paulo e as bênçãos que ele recebeu por fazer a obra de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplica esta palavra em cada coração, ó Pai. Que possamos entender que aonde o Senhor nos colocou é para testemunhar a respeito de Cristo Jesus, vivenciar a Cristo Jesus, levar o Evangelho a toda criatura, a falar a respeito de Cristo, e não apenas, ó Pai, de igrejas ou pastores, mas a falar do bom pastor
Jesus Cristo. Do refúgio e fortaleza, Jesus Cristo. Aquele que pagou um alto preço entregando a sua vida na cruz por nós, Jesus Cristo. Esta é a nossa mensagem ao Pai. E assim, ao falar de Cristo, nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações, mas o Senhor estará abençoando dia após dia. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Trata com cada coração. Que estas palavras possam ir de encontro à necessidade de cada vida, produzindo vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, e até amanhã, se Deus quiser.